Olá, bom dia. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Hoje é dia 23 de novembro de 2023. Agora são 9 horas e 40 minutos, horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe todo mundo. Espero que vocês tenham descansado, né? Todos aí tenham descansado, tenham tido uma boa noite de sono. Eu espero, né? Espero que você tenha sido alcançado ontem na oração, né? Espero que você tenha sido tocado aí por Deus ontem, né? Através da oração. E tenha sido bênção na sua vida, né? Que a oração tenha sido bênção na sua vida e você possa ter sido alcançado e abençoado ontem, né? Foi uma oração bem legal aí, bem intensa. Bastante gente foi curada, né? Graças a Deus. Foi bem legal, né? Foi bem legal. Hoje a gente vai estudar mais um pouquinho a palavra de Deus. A gente vai ler um pouquinho mais a Bíblia, né? Tá bom, Claudemir, Elias? Bom dia, Deus te abençoe. Aqui a gente está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, né? Tá? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, se você puder abrir aí. A gente leu o capítulo 2 ontem e hoje a gente vai ler o capítulo 2 do verso 17, 17, 18, 19, 20, daí do 3 a gente vai até o finalzinho do 3, até o 13, tá? Então a gente vai ler um texto aqui, depois eu vou falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Eu vou esperar um pouco você achar o texto, tá? Vou esperar um pouquinho aqui, tomar um chazinho enquanto isso, que aqui tá, esfriou, né? Graças a Deus, esfriou. O tio trouxe um chá pelando aqui, tá pelando já. Tá quente. Tá pelando mesmo. E aqui apesar de estar 26 graus aqui, mas tá uma sensação térmica mais baixa, né? Que tá garoando, tá um ventinho aqui, tá uma sensação de mais frio, né? Mas tá bom, pelo menos dá pra tomar um chazinho quente. Já dá bom, né? Ai, 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 ai. Não, esse não é Durex, Geilson. Esse é um chazinho lá da casa de chá da irmã Adriana, né? É, da caixinha de chá lá. Lembra aquela irmãzinha que faz as caixas de chá, a irmã Adriana? Né? Eu esqueci como é que o Instagram dela. Depois eu vejo aí. Ela mandou, né, umas caixas de chá pro pastor e é um chá delicioso, né? A irmã Adriana. E eu tô tomando o chazinho dela aí, é show de bola, né? Chazinho é bênção pura. Chá de frutas vermelhas eu tô tomando aqui, bem gostoso. Do bem real, liberdade. Deus abençoe, querido. Seja bem-vindo. Deus abençoe vocês aí. Hoje tem bastante coisa pra gente conversar hoje aí no desdobramento, né? Espero que você venha aí bem tranquilo, né? Esfriou também, Aldrin? É, tá aqui, né? Que bom que você dormiu, Vera Nirvana. Ontem o pastor fez uma oração de libertação, né? E aí, após a oração de libertação, é normal você ficar muito cansado, né? Ficar com sono demasiadamente cansado. É normal depois de uma oração de libertação, tá? É normal. Porque a gente entra numa batalha espiritual e o nosso corpo fica dolorido, cansado. É normal. Eu tô cansado, bem cansado, apesar de ter dormido a noite inteira, tá? Estou aqui, tudo bem, Luiz Antônio? Estamos de boa aqui. Estou tasado aqui, tá tudo sossegado aqui. E eles estão um pouco aqui dentro trancado, porque o pessoal está terminando as calçadas lá fora, né? Então eles não estão muito lá fora, porque senão se sujam. E aí choveu ontem bastante, hoje está garoando, então eles estão para dentro, estão um pouco estressados, mas tá tudo bem, estamos caminhando aí. Então é normal quando você passa por uma situação de libertação, uma oração mais intensa. Marisley, bom dia. Maitê, bom dia. Willy 60, Muriel, Edu Torran, Roberto Rocha, Ivanilde, Gabriel Figueroa, Janete 06, Marciano, Ivanilde, Deus abençoe vocês aí, bom dia. Mari Luiva, Machado, Ivanete da Silva, Silvia Fonseca, Silvana Cristo, Silvia Ribeiro, bom dia. Moisés Dutra, Cláudio Kennedy, Josefa Maria, Fátima Gozo, Edilene, irmã Dila, Carolina, Miriane, Pedro Gomes, Neuza Barcelos, Glaudimar, Deus abençoe, Cíntia, Ângela, Salomé, Deus abençoe vocês todos que estão aqui, Deus abençoe o pessoal que está no Twitter, Deus abençoe vocês, já está liberado os comentários aí no Twitter, né?
é que vocês estejam comentando. Eu estou providenciando, eu falei com o Thiago agora um iPad, eu acho que vou comprar um para pôr aqui para eu poder ver os comentários de vocês, que a gente não consegue puxar os comentários no UBS. E aí eu tenho que estar usando o telefone, mas daí atrapalha que eu uso aqui, né? No decorrer eu vou recebendo mensagem, então quero ver se providencia aí, né? Para essa semana que vem aí um iPad para eu poder estar interagindo com vocês também no Twitter, tá? A gente precisa de mais uma tela aqui, tá pequeno. Vamos ver se a gente interage aí, tá bom? Eu posso ler o texto já? Capítulo 2, primeira carta aos Tessalonicenses. Estel, 91 anos. Parabéns, irmã Estel. Deus abençoe você. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17, diz assim, ó, nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Pelo que, não podendo esperar mais, de boa mente, quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé, e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Que ação de graças podemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Amém? Vamos orar. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, nos abençoe, dando para nós a interpretação adequada do texto, dando para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra, para que nós possamos, Senhor, aprender e entender de uma maneira muito simples, para que aumentemos a nossa fé. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos para que a gente veja. Abre, Senhor, eu te peço, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebranta o nosso coração, para que a gente compreenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu queria que você prestasse atenção nesse texto. Ele trata sobre uma exortação, né, na carta a Tessalônica, que o apóstolo Paulo envia, exortando os irmãos que se converteram agora a viver em paz com os irmãos, crescer em amor, crescer no conhecimento, na graça, né, que a igreja ande adequadamente. Mas eu queria aqui salientar com você o verso de 17, 18, se você puder fazer o favor, diz assim, ó, nós, no capítulo 2, nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. 18.
pelo que bem quisemos, uma e outra vez, ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás me impediu. Irmão, quantas vezes você já ouviu aí pessoas que dizem que são crentes, né? Que são pregadores do evangelho, dizendo que quando você quer fazer alguma coisa, o diabo não pode impedir. Quantas vezes, irmão? Você já ouviu as pessoas dizendo, né? Que quando você está na presença de Deus, quando você é crente, né? O diabo não se mete na tua vida. Você já ouviu isso várias vezes, né? Mas veja que o apóstolo Paulo, ele era impedido por Satanás de ir e de vir. Você está ouvindo o que eu estou falando? Oi, Ingrid, bom dia. Suzelaine, bom dia. Misiane, Duarte, Juliana Maria, bom dia. Você está ouvindo o que eu estou falando? Los Rocher, bom dia. Driquinha, bom dia. Roberto, bom dia. Taninha, Tânia, bom dia. Ezequi, bom dia. Andressa Pascoaleto, bom dia. Bom dia, Figueroa. Você está vendo o que o pastor está falando? Quantas vezes você não se sentiu culpado por não ter conseguido fazer alguma coisa que Deus mandou você fazer? Oi, Nancy Farias, bom dia. Quantas vezes, irmão, você ficou com a consciência pesada? Oi, Will, você ficou com a consciência pesada? Bom dia. Bolsonaro, Maranhão. Essa página é boa aí, Brasil, né? Seja bem-vindo aqui no nosso estudo, tá? Deus te abençoe. Hein, irmão? Quantas vezes você foi impedido de ir pelo diabo e se sentiu culpado achando que você não tinha capacidade, achando que você não podia, achando que você não era santo o suficiente, que você não tinha orado o suficiente, que você não era crente o suficiente. Quantas coisas a gente sofre, você sofreu, eu sofri durante o nosso ministério, nossa vida com Jesus. Você aí, irmão, pastor, pastora, missionário, missionária, foi fazer uma visita, você foi orar por alguém, aquela pessoa não foi curada, você evangelizou aquela pessoa não quis Jesus. Você se empenhou tanto para fazer uma obra, uma viagem missionária e não conseguiu. E aí você disse assim, não era vontade de Deus que eu fosse. Quantas vezes isso aconteceu na tua vida? Não era a vontade de Deus que eu fosse. Irmão, não era a vontade de Deus que o apóstolo Paulo fosse até a igreja de Tessalônica? Sim. Sim. Claro que era. Mas pastor, então peraí, você está dizendo que o diabo é mais forte que Deus? Não, claro que não. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Satanás é o dono deste mundo. Jesus disse isso. O Deus desse mundo é o diabo. O Deus desse mundo é Satanás e ele comanda esse mundo. Uma vez, deixa eu te contar uma coisa. Alguns anos atrás, o pessoal começou a ter sonhos na minha igreja que eu iria morrer. Eu já contei esse testemunho aqui algumas vezes para vocês. Mas hoje eu quero contar uns detalhes. Que eu ia morrer. As pessoas começaram a ter sonho que eu bati o carro, morria. Que eu estava em um determinado lugar, sofri um acidente na estrada, morria. 3 ou 4 pessoas. E teve uma outra pessoa que sonhou que estava sendo feita uma homenagem póstuma para mim na igreja, porque eu tinha morrido. Várias vezes. E Tiago Bernardes Magri, sim. Sim. E aí eu arrumei o meu carro, o carro que eu tinha naquela época. Arrumei o carro, troquei amortecedor, arrumei pneu, tudo que eu podia
para evitar o acidente, né, com o carro. Mas eu indo daqui de Guaratuba para Curitiba com a pastora Shirley no carro, peguei uma mancha de óleo na estrada. O carro rodou, eu bati no guarda-reio, desmanchou o carro. Mas não aconteceu nada comigo, Deus deu o livramento, fez um milagre, glória a Deus, beleza. Passou o tempo. Eu estava orando e eu disse para Deus assim, falei, Senhor, se eu sou o teu, estou fazendo a tua obra, o carro foi o Senhor que me deu. Escute isso aqui. O carro que eu tinha, porque desmanchou, né? Foi o Senhor que me deu. Eu estou indo fazer a tua obra. Eu estou andando na linha. Como que o diabo quase me matou. Destruiu o meu carro. Fiquei com o peito roxo aqui, ó. Quase 40 dias do cinto de segurança. Sabe o que Deus falou para mim? Deus disse, ele não tocou na tua vida porque eu não permiti. O diabo, o Espírito Santo disse isso para mim. Ele é o Deus deste mundo. E todas as coisas que são dele, ele pode tocar. Mas ele não pode tocar em você. Mas nas coisas, sim. Entendeu? Tá entendendo o que eu tô falando? Deus muitas vezes permite, porque Satanás requer isso diante de Deus. Ele fala, não, mas esse aqui é meu, você me deu, isso aqui você me deu, isso é meu. Então, a gente não sabe como Satanás impediu o apóstolo Paulo de ir nesta viagem missionária que o apóstolo Paulo queria fazer, se foi através de uma enfermidade. Ah, pastor, mas mas o diabo não toca no crente, não tem um monte de igreja que chegou, preciso que você ligue aí, tá calor, vaso. Não tem um monte de pastor aí dizendo que o diabo não pode, que o diabo não põe enfermidade em ninguém, que não, se o diabo não toca. Irmão, eu espinho na carne do Paulo, e o Paulo fala na sua oração, diz assim, Satanás me esbofeteia na cara todo dia, com um espinho na minha carne. O que você fala pra mim? E se foi uma enfermidade que Satanás lançou contra o Paulo? Se foi, a Bíblia não está falando o que aconteceu. Nós estamos apenas conjecturando. Ok? Joslena, obrigado, Deus te abençoe. Vale do Itajaí. Obrigado, irmã. Deus abençoe você. Muita coisa complicada aí, né? Então, essa enfermidade, né? A gente já estudou aí sobre o... A gente já estudou aí sobre o espinho na carne do Paulo, né? Já passamos esse texto, já falamos sobre isso, né? Se alguém quiser, volta lá no texto. Você vai encontrar lá. Então, às vezes, uma seta do inimigo, às vezes ele fecha uma porta financeira. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Alguém falou que tinha alguma coisa para receber, um exemplo que eu estou te dando aqui. Uma bênção financeira. E aí você se programou e disse assim, não, quando essa bênção financeira sair, o irmão falou que vai me dar uma oferta. Daí eu vou pegar essa oferta, vou lá para Manaus, fazer a obra, ficar uma semana lá pregando o evangelho, depois eu volto embora. Aí o que acontece, irmão? O diabo que não quer que você vá lá para Manaus fazer a obra, ele vai lá e tranca o dinheiro do irmão e você não vai. E Satanás impediu você de fazer as coisas para Jesus, trancando o dinheiro daquele cara que ia te abençoar. Porque você depositou a sua confiança não em Deus, mas na pessoa. E Satanás opera sobre a vida das pessoas.
Satanás opera nos bancos, Satanás opera no sistema financeiro. Obrigado, Dorali, Deus abençoe. Satanás opera no sistema financeiro. Entendeu? E aí ele tranca você, ele impede você de passar. Não quer dizer que ele mandou um demônio, o demônio agarrou no teu pé e não deixou você andar. Não quer dizer. Entendeu? Não quer dizer. Porque o mundo, Simone, é do diabo. Esse mundo aqui jaz no maligno. Você já não aprendeu isso aí? O mundo jaz no maligno. E muitas pessoas, elas baseiam as suas coisas sobre esse mundo, não sobre Deus. A Bíblia não diz que nós devemos primeiro buscar as coisas do alto? Buscar as coisas do alto significa buscar em Cristo, crer em Cristo, estar em Cristo. Tudo que eu vou fazer, irmão, tudo que eu vou fazer, eu espero no Senhor, eu não espero nada de ninguém. Entendeu? Nada de ninguém, mano. Você acha que eu espero alguma coisa de alguém? Falar, eu tô orando para uma irmã, por exemplo, que vai receber uma herança. Quando ela receber a herança, ela vai devolver o dízimo. Daí, quando ela devolver esse dízimo, eu vou fazer uma viagem missionária. Eu não sou esse tipo de pessoa, irmão. Se eu tenho o que fazer, eu já saio, vou indo a pé já. Newton, é no sentido universal da palavra. O Newton está fazendo, Newton Baldini, desculpa, mas o mundo ou as coisas deste mundo? A Bíblia diz o mundo. Então é no sentido universal da palavra. O mundo é tudo que está no mundo. Tudo que não é de Deus é do mundo. Entendeu? Então quando eu vou basear uma ação minha, evangelística, uma ação de... Vou dar um exemplo para vocês de como Deus faz as coisas. Eu fiz um anúncio aqui essa semana de uma empresa aqui de Curitiba que estava precisando de empregados, da Risotolândia. A irmã entrou em contato comigo, eu não sei se ela é dona da empresa, é gerente, eu não sei quem ela é. Porque eu não conheço ela pessoalmente. Conversou com a Aldrin e falou, olha, pede para o pastor ajudar a gente a anunciar, a gente está precisando de muito, tem mais de 50 empregos na empresa e tal. Nossa, eu achei muito legal, agradeci a Deus pela oportunidade de poder ajudar os irmãos a encontrar emprego, quem está desempregado. Fiz um anúncio aqui, fiz uma propaganda com o maior carinho, não cobrei um centavo e não faço isso. Eu disse isso para você. E a irmã ficou muito feliz porque teve um retorno muito bom da nossa propaganda, conseguiu contratar as pessoas que ela precisava, então ajudou, abençoou muito ela na empresa. Ela conversou com as pessoas da empresa e quis retribuir o favor. Sabe o que ela fez? Ela trouxe eu acho que 30, não sei se for mais, você me perdoa, se for menos, mas acho que são 30 cestas básicas de presente para a igreja. Já estão guardadinhas lá para a gente distribuir, 30 cestas básicas. A empresa deu de presente para nós porque eu não cobrei nada deles. Eles abençoaram. O que é isso, irmão? Semeadura, colheita. Semeadura, colheita. Eu não pedi nada para ninguém, não fiz nada. Mas as pessoas disseram assim para mim. Ela mandou o seguinte recado, porque ela conversa sempre com a Aldrin comigo. Disse, nossa, o pastor me ajudou tanto, eu vejo a correria do pastor distribuindo cesta básica, ajudando os irmãos, como é uma empresa de alimentação, né? Tem bastante comida. Então eles fizeram lá 30 cestas básicas e mandaram de presente para a igreja. Está lá na casa da pastora Mária, acho que já entregaram. Talvez eu traga sábado aí. Se eu subir para Curitiba, eu vou trazer sábado. Eu distribuir para os irmãos aí que estão precisando. Então, mas eu não conto com isso. Porque as cestas básicas que a gente distribui, a comida que a gente distribui, a gente vai no mercado e compra. Você sabe, né? Eu já falei isso para você. A gente vai no mercado e compra. Mas se Deus quiser, né? Já entregaram, né, Aldrin? Obrigado. Se Deus quiser enviar outras mais, Deus vai enviar, é a vontade dele. Mas eu não dependo de ninguém para fazer nada, só de Deus. Então, quando eu dependo só de Deus, eu preciso confiar no Senhor Jesus Cristo. Então, tem algumas coisas, quando eu não estou baseado, não baseio a minha vida nas coisas desse mundo, então o Satanás tem mais dificuldade de me impedir.
Mas ainda assim, se ele quiser, ele pode, se Deus permitir, porque ele pede para Deus, né? Deus, deixa eu trancar ali para ver se o cara... Ele tranca. É óbvio que depende da anuência de Deus. Tudo que o diabo vai fazer, ele tem que ser autorizado. É óbvio isso. Entendeu? Então, o apóstolo Paulo, ele foi retido pelo diabo. O anjo Gabriel ficou no céu 21 dias, preso 21 dias de jornaleiro do nosso tempo, Cronos. Ficou 21 dias preso pelos príncipes da Média e da Pérsia, que são demônios, nos altos céus, para não trazer a mensagem para Daniel. 21 dias o anjo ficou preso. Então, se Satanás prendeu Paulo, trancou o caminho dele, Satanás prendeu o anjo Gabriel, por que é que Satanás não pode prender a sua ou a minha vida? Que somos nada perto deles. É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Eu não estou dizendo que ele está prendendo. Eu estou dizendo por que ele não pode. Não poderia. Por quê? Por quê? Porque você acha que você é melhor que o apóstolo Paulo? Porque você acha que você é mais santo que o anjo Gabriel? É isso que você acha? Então eu estou te falando isso aqui porque eu quero que você entenda que nós estamos sujeitos a todas as coisas. Adriana Noleto, obrigado, querida, Deus te abençoe. Estamos sujeitos a todas as agruras. Por isso que a Bíblia diz que no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo, Jesus disse, porque eu venci o mundo. Quem é o mundo? É o diabo. Então o diabo vai afligir você, ele vai te segurar, ele vai te embarrear. Ah, mas o diabo, se eu sou dizimista, ele não pode tocar nas minhas finanças. É verdade, não deve. Mas ele pode tocar na pessoa que abençoa as tuas finanças. Por exemplo. Ele pode gerar um problema no cara que paga você. E aí segura teu dinheiro. Que você está contando para fazer determinadas coisas. Então, existem essas possibilidades, né? Existem essas possibilidades. A irmã Cris está aqui no Rumble, está fazendo uma pergunta que eu acho que é pertinente, vai matar a curiosidade de muita gente. Ela está perguntando assim, por que Satanás teve autoridade para prender o anjo Gabriel? Porque ele é o diabo, irmão. Ele é o príncipe desse mundo. Por isso. Só por isso. Felipe, com Deus primeiro. Primeiro ora, Deus te dá a anuência, você faz. Não esquece, hoje a gente tem jejum, tá? A Vandinha tá me avisando aqui, porque eu sempre esqueço. Jejum de sólido, tá? Inicia às 18 horas e encerra amanhã, meio-dia. Só de líquido, você pode tomar o que você quiser, só não pode comer nada, né, mastigável, mas pode tomar o que você quiser, uma sopinha líquida, uma coisinha, tá? Nós vamos jejuar em favor da igreja, da nossa vida espiritual, tá bom? Se puder, pelo teu pastor também, caso você possa. A gente começa sempre hoje, 18 horas, e vai até amanhã, meio-dia, tá? Toda quinta-feira, se você quiser participar, é só vir. Certo, irmão? Então, nós, eu e você, não quer dizer que isso vai acontecer sempre, em todas as coisas, mas às vezes Satanás faz isso para trancar a tua fé, para fazer você ficar triste. Entendeu, irmão? Para fazer você desanimar, para fazer você desistir. Né? Então a gente tem que ter perseverança nas coisas de Deus, a gente tem que tá mais safo, saber que as coisas não são na hora que a gente deseja. Entendeu? Jaqueline Barros, a Bíblia diz prendeu. E se você quiser dar aula, você vem aqui, daí você dá aula. Você não pode dizer ele não prendeu Gabriel. A Bíblia diz prendeu. Aliás, a Bíblia se utiliza deste verbo, prender, trancar, impedir que passe. Essa é a tradução correta. Né?
Ele não atrapalhou, ele segurou o anjo por 21 dias. Se você puder fazer o gentileza, antes de você escrever em letra garrafal, né? De não colocar esse tipo de comentário aí, porque você pode atrapalhar as pessoas e confundir quem está aqui estudando, né? Pode dar a tua opinião, mas você tem que estudar mais um pouquinho para dar aula pro pastor Sandro aí, tá? Mais um pouquinho, você tá um pouquinho ainda. Entendeu, irmão? Então nós, eu e você... Sim, João, você pode. Você pode orar, sim. O pastor ora pelos dizimistas da igreja, mas você também deve orar. Todos devemos orar, né? Todos. Então, nós, eu e você... deixa eu explicar uma coisa para vocês, porque a curiosidade de vocês é uma coisa... Marília Crespi, se a Bíblia diz prendeu, foi o quê, irmã? Eu vou perguntar para você. Com todo o carinho que eu estou fazendo pergunta para você. Vocês têm que aprender a interpretar o texto. É só você ir lá em Daniel, capítulo 10, e ler a Bíblia. Por que você não vai lá e ler? Vai lá e lê a Bíblia. Você vai ver o que está escrito. O pastor está te falando aqui de bate pronto, porque né, sabe o que está falando. Se você não sabe, vai lá e lê. Entendeu? Daí você pega um tradutor de hebraico, né? E aí você vê o verbo aplicado na frase no hebraico original e vê o que significa. E você vai ver lá, prender. O que é prender, irmã? Impedir de sair, acorrentar, colocar... Prender. Né? Então, mas a Bíblia não diz prender, diz segurou. Irmão, você tem que aprender a interpretar texto, né? Não perder a interpretar o texto, né? O Thiago tá longe, senão eu ia pegar a mão dele aqui, ia segurar a mão dele. Não deixa ele sair. O que eu tô fazendo? Eu tô prendendo, né, irmão? Vocês precisam ser mais práticos no exercício da palavra, né? Tá? Ok? Então a gente precisa caminhar na presença de Deus. O Kleber Carmo, você tem que vir participar mais da Bíblia, irmão. Porque se eu falar que o dízimo no cristianismo não existe, você é um herege, filho do diabo, quando você fala isso. Mentiroso. E a Bíblia diz que o mentiroso vai para o inferno. Ok? Venha estudar a Bíblia com o pastor aí, para você não ir para o inferno, porque você fica mentindo e contando história, né? Em atrapalhar o estudo e deixando... Essa é uma ação do diabo. O diabo usa as pessoas para fazer esse tipo de coisa. Atrapalhar o estudo, para encher o saco de todo mundo. Entendeu? Então as pessoas dizem, isso aí não existe. Cara, aí lê a Bíblia, irmão. Se converte, aceita Jesus, né? Senão você vai para o inferno, além de você estar fora da igreja, né? Ainda lutando contra a igreja de Cristo. E você vai ter um problema sério com isso. Então, nós somos muitas vezes impedidos, presos, como se estivéssemos acorrentados. Isso é espiritual, né? Então, nós, eu e você, andamos segundo a palavra de Deus e não segundo o que muita gente fala isso. Entendeu? O Abel Filho está dizendo assim, ó, dizem que este mundo é o reino de Deus. Não, quem diz isso para você mente. Sabe quem que fala isso aí? É o Abi Uber, da Igreja Preta, o criador da Igreja Celular, um dos grandes criadores aí das células. E ele diz que esse mundo será totalmente evangelizado e ganho para Cristo quando for evangelizado um a um. Isso é tema do cara. A Bíblia diz, irmão, escute aqui. Jesus disse diante de Pôncio Pilatos, eu não sou deste mundo. Se eu fosse, os meus se levantariam e me libertariam das tuas mãos. O meu mundo está por vir. O meu reino não é aqui, mas tem muita igreja pregando que é aqui. Entendeu, irmão? Principalmente celular. Né, igreja adventista, esses caras que falam, no Novo Testamento não tem dízimo, ele tá mentindo para você, irmão. Isso é o diabo. Entendeu? Isso é o diabo, irmão. Sacou? Por que é que os caras lutam contra o dízimo? Porque sem dízimo a igreja fecha. Quem é que quer que a igreja feche? É o diabo. É a nova ordem mundial, irmão.
É os progressistas, os bêbados, prostitutos, que se desviaram da igreja, irmão. Entendeu? E aí eles entram no meio das lives, eles não vão no meio das igrejas dizer que pastor é tudo ladrão, pastor é tudo vagabundo. Por quê, irmão? Porque ele não quer que você vá para a igreja, ele não quer que você ouça a palavra de Deus. Entendeu? É isso que o diabo faz, ele usa a boca das pessoas para tirar você da presença de Jesus Cristo. Roger, predador. Eu não sei o que você anda predando aí, irmão, mas cuidado aí, né? A gente tem vários estudos sobre célula, é só você buscar no canal aí, bíblicos. Ok? Eu não acho nada sobre a célula, porque célula na Bíblia não existe. Eu não tenho que achar, eu estou ensinando a Bíblia. Né? Célula e igreja celular na Bíblia não existem. Isso é a criação humana para desvirtuar a igreja de Cristo, onde Cristo é o cabeça, onde as pessoas vão a comunhão com Cristo por Cristo e não pela amizade, pela fidelidade, né? Mas tá bom também. Entendeu, irmãos? Então a gente precisa estar atentos à palavra de Deus. Tem muita gente que está preso pelo diabo nos dogmas humanos. Ele está numa cadeia, ele não consegue se libertar. Entendeu, irmão? Porque ele está num dogma humano, numa linha de pensamento humano. Então, nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós nos utilizamos das coisas do mundo, né? Não é assim, irmão? Mas a gente não está agarrado nisso. Se isso aí acabar, não tem mais carro, nós vamos andar a cavalo. Não tem cavalo, nós vamos andar a pé. Não é? Vamos andar de bicicleta. Não estamos agarrados nisso aí. Se tem, a gente usa, glória a Deus, é bênção. Né? Se tiver um bom carro, um carro velho, vamos usar. Acabou, não tem mais carro, acabou. Então o que vamos fazer? Vamos andar a pé. Não é, irmão? Vamos andar a pé, vaso. Entendeu? Agora, o que você não pode é ser um instrumento do diabo. Isso aí você já está condenado para o inferno. Hoje eu vi estava ouvindo um vídeo de uma mulher que eu não conheço, não sei o nome, também não me pergunte porque eu não sei. Falando sobre uma visão que ela teve sobre algo que vai acontecer, que será o início das dores. E ela começou a falar nome de pastoras aqui, que tem canal, que eu nem sei quem que é, por isso ela falou, mas eu nem me lembro, só me lembro das características que ela disse. Que andam no YouTube falando isso, falando aquilo, tal. Ela nominou, ela falou assim, Deus falou para mim que eles são do diabo e vão levar todo mundo pro inferno, quem tá seguindo eles. Porque estão desviando as pessoas da sã doutrina. Eu ouvi hoje, alguém me mandou o vídeo de uma irmã, que eu não sei quem que é, uma irmã meio nervosa aí, né? Mas tudo que ela falou é verdade. Os crentes de hoje em dia, ela disse assim, tem uma enchente ali, eles falam, Jesus está voltando, mas é mentira, Jesus não está voltando ainda. Acontece um tsunami, meu Deus do céu, isso aí já é a volta de Jesus. Não é, irmão. Tá cheio de gente aí ensinando coisas que Jesus não disse. Jesus falou que quando ele voltar, todo mundo vai ser pego de surpresa. Nós temos alguns sinais que mostram pra gente mais ou menos quando ele voltará. Jesus nunca disse quando ele vai voltar. Nunca disse, ele deu sinais da sua volta. E a gente tem que estar preparado. E tá cheio de gente aí, de crente, dizendo, cara, você tem que se converter, porque olha, deu um eclipse, e depois desse eclipse, daqui 7 dias, Jesus vai voltar. Isso é mentira, cara. Isso é o diabo. Sabe por que o diabo faz isso? Porque daí você vê que Jesus não voltou, aí você fala, esse troço que Jesus vai voltar é galhofa, e aí você vai pra esbórnia. Entendeu? A guerra em Israel sair já é a volta. Não é, cara. Nem começou ainda, vaso. Eu já falei pra você, nem começou as dores, nem começou ainda. Nós estamos no princípio do princípio do princípio. A gente tem que aprender a ler a Bíblia, vaso. Quando eu falo pra você aqui, que eu tô falando, e já faz alguns anos que eu tô falando isso, que talvez até já seja menos, que na minha perspectiva,
Eu acho que Jesus vai levar uns 20 anos para voltar, mas eu acho que antes ainda. Não sei se nós vamos 20 anos, eu não sei. Não sei. Mas eu não posso dizer quando, Jesus vai voltar daqui 20 anos. Não, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que eu acho, pelo que eu vejo nos acontecimentos do mundo, políticos, geopolíticos, em função do meu conhecimento que Jesus me deu, eu acho que para essas coisas se cumprir do jeito que a coisa vai, nós vamos 20 anos, se é que vamos. Eu acho. Eu não estou dizendo que Deus falou para mim. Isso é uma avaliação minha, humana. Entendeu? Humana, minha. Eu faço questão de dizer isso. Se é que vamos 20 anos. Espero que dê tempo para todo mundo se converter, reconhecer Jesus, né? Mas a Bíblia, a palavra de Deus não chegou ainda para todos os crentes, as pessoas do mundo. Ainda não foi pregado. Tem lugar onde o evangelho não foi pregado ainda. A gente está vendo aí a faixa de Gaza, não está vendo? O exemplo claro da faixa de Gaza. Estamos vendo as pessoas na faixa de Gaza não era pregado o evangelho. Por quê? Porque o Islã não deixa. O Islã não deixa. Mas Jesus vai voltar sem que o evangelho seja pregado a toda criatura? Não. Mas e a China? A China não pode pregar o evangelho. A maioria das pessoas da China nunca ouviu falar de Jesus. E aí? Eles vão para o inferno? Que Jesus não pôde derrubar o regime comunista chinês? Então você tem que, não vai na conversa furada desses caras. Então precisam cair ainda regimes. Regimes precisam cair para que o evangelho seja pregado, para que o evangelho entre. Tem alguns países ainda no mundo, olha a Coreia do Norte, onde o evangelho não foi pregado ainda. Né? Tem muita gente lá que nem sabe que Jesus existiu. A grande maioria. Então, Jesus disse, é preciso que esse evangelho seja pregado em toda a terra. Então é só você prestar atenção. É só você prestar atenção e você vai ver o que está faltando para Jesus voltar. Entendeu, irmão? Então, enquanto esses regimes totalitários não caírem, para que o evangelho seja pregado nestes países, Jesus não vai voltar. Por quê? Porque a Bíblia está falando isso. Não é eu que estou falando. Eu não acho nada. Eu não estou baseado em profecia do Velho Testamento. Não, a gente está avaliando o que Jesus disse. Entendeu? Então a gente vai ver os regimes comunistas caírem. Nós vamos ver isso. Nós somos a geração que vai ver tudo que Jesus falou acontecer. Eu e você, nós vamos ver. Deve, Matheus Fernando, se você não praticar esporte, você vai ficar obeso e pode ter um infarto aí. Então vai jogar bola, vai jogar vôlei, vai fazer alguma coisa. Entendeu, irmão? Mas tem missionário na Coreia. Tem, mas prega para quanto? Uma, duas? Precisa pregar para todos. Todos precisam dizer não ou sim. Então existem ainda lugares onde o evangelho não foi pregado ainda, e esses lugares vão se abrir. Teve um profeta americano, eu acho que era o Kenneth Hagin, eu não me lembro quem desses das antigas, que profetizou a entrada do evangelho na Índia, na China, na Coreia do Norte, dizendo que ia haver uma guerra muito grande, que ia quebrar o regime comunista, e que Jesus ia entrar no Irã, já está entrando. Não é, irmão? Arábia Saudita, precisa entrar. Não entrou ainda. Mas talvez já tenha sido pregado lá atrás. Pode ser. Existe essa possibilidade. Eu já disse para vocês que eu não sou dono da verdade, eu não sei. Eu estou só falando o que eu acho. Entendeu? O que eu acho. Então, eu acho que à medida em que nós vemos a geopolítica caminhando, as guerras andando, que vão derrubar regimes antes da volta de Jesus, né? Vão quebrar paradigmas antes da volta de Jesus.
E este evangelho será pregado em todo o reino, em toda a terra, para que todos tenham a oportunidade de crer ou não em Cristo. Amém? Então não fica viajando na maionese ouvindo esses frangos de geladeira aí. Né, irmão? Esses teólogos de botequim que criam teorias da destruição aí contrárias ao que a Bíblia diz. E eu ouvi essa mulher falando, esse povo que está pregando contra Jesus, que está pregando contra a igreja. Eu vi essa profeta falando aí, irmão, é uma palavra de Deus aí. Tem muita gente na internet, hoje a internet é um instrumento extraordinário, né? Mas tem muita gente usando ela para desviar as pessoas, para trazer mentiras, estudos, não leem a Bíblia. Né? Eu não sei, Lilian, não pergunta que eu não sei. Alguém mandou, eu vi, mas não sei. Eu no vídeo de uma outra pessoa, não sei nem de quando que é. Eu acho que deve ser da semana, mas não sei também. Entendeu? Amém? Vamos orar? Vamos orar aí. Eu tô com fome, tenho que tomar café. Já deu, né? Já deu, né? Hoje é quinta. Não, hoje é quinta, né, Tiago? Aleluia! Amanhã é sexta-feira. Mais uma semana, irmão. Graças a Deus, né? Que tá passando rapidinho, né? Passando rapidinho, né? Graças a Deus. Mais uma semana. Daqui a pouco é Natal, né? Então é Natal. Já comprou panetone? Já comprou panetone, irmão? Ainda não? Ah, tá bom, então. Não deixa pra última hora, hein? Né? Melhor não. Tá bom? Não esquece, então, o jejum de sólido hoje, a partir das 18 horas até amanhã, meio-dia. Tá? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que tivemos hoje de estarmos aqui na tua presença, de podermos conversar um pouquinho, Senhor, sobre a tua palavra, uma conversa saudável e sadia a respeito daquilo que o Senhor fez, faz e fará. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que a tua mão venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Abençoa a água, Senhor, que o teu povo tem colocado diante do Senhor, e quando beber dela seja alcançado e abençoado no poder e autoridade do nome de Jesus. Beijos, Deus abençoe vocês, de tarde desdobramento, a gente se vê depois. Tchau!